Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar de livros. Além das dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil, vamos conversar sobre o lançamento de uma nova editora no Rio Grande do Sul, a editora Diadorim. Tem ainda detalhes da exposição Escuta, de Marcelo Armani, e começamos com música ao vivo. O cantor Daniel De Biagi estreia essa semana um show em homenagem à cantora Maísa. É o espetáculo Só na Multidão, com sucessos da cantora que estaria completando 80 anos agora em 2016. Então, com vocês, Dra. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Ouça, vá viver sua vida com outro bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Obrigado, guris. Daqui a pouco a gente fala com o Daniel De Biagi sobre esse show com o repertório de sucessos da cantora Maísa. Agora tem dicas de leitura do escritor e jornalista Luiz Gil, nosso colega da rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo. Começando com um romance, isso, Gil? Pois é, de mim já nem se lembra, do Luiz Rufato, né, da Companhia das Letras. Esse livro saiu anteriormente, lá por 2007, inclusive era considerado infanto-juvenil, né? Aí agora, esse ano, o Rufato lançou uma nova versão, né? Uma segunda edição desse livro pela Companhia das Letras. Ele coloca ali, inclusive, que é uma edição revista ampliada e, segundo ele, definitiva. É a história de um jovem do interior de Minas Gerais, de Cataguases, que vai para São Paulo tentar a vida em Diadema. E aí ele fica mandando cartas para a mãe, né, explicando tudo o que está acontecendo. A história se passa nos anos 70 e, através dessas cartas, a gente vai conhecendo, vai percebendo também um pouquinho de como era a sociedade
brasileira, né, e o ambiente familiar também nos anos 70. É bem tocante, bem interessante o livro, e que ganhou alguma coisa nova nessa edição. E o Rufato, inclusive, ele faz questão de manter um certo mistério, né? Será que é biográfico? Tem alguma coisa biográfica aí? Porque ele é de Cataguases, também tem uma história parecida com os personagens, mas isso o leitor é que decide. Bom, o outro lançamento é um livro de poemas, isso? Sendas do Horizonte, do Raimundo Gadelha, da editora Escrituras, poesia, né? Tankas. É um livro de tankas, aquele poema japonês bem antigo, não é? E ele produz uma série de poesias, tem uma temática bem variada, né? E também contemporânea. Acompanha um livro, também uma série de ilustrações, o livro é ricamente ilustrado, ilustrações do Sérgio Gomes. E cada poema vem acompanhado da sua versão em inglês e também em japonês. E o Raimundo Gadelha é o destaque do Tons e Letras deste sábado, a partir das 11 da manhã. Ele vai nos contar um pouquinho mais sobre o Tanka, vai falar também sobre o livro, né, e sobre as suas atividades. Edição bem interessante, né? Que além de ilustrada, traduzida para mais 2 línguas, Exatamente. Né? Bastante coisa para falar, então, no Tons e Letras, que acontece nesse sábado, às 11 da manhã. Exatamente. Certo, Gil? Obrigado pela presença. É isso. Até semana que vem com mais comentário aqui de literatura. Até lá. E a gente segue falando sobre literatura, é isso, Newton? Pois é, agora vamos falar sobre o lançamento de uma nova editora no Rio Grande do Sul. É a editora de Adorim, liderada pelos jornalistas Denise Nunes e Flávio Ilha. E a editora começa com o lançamento do livro de crônicas do jornalista Moisés Mendes. Todos querem ser Mujica, crônicas da crise. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Newton? Flávio, Denise, qual é a proposta dessa editora? Bom, é trazer o que é de bom, né? Em literatura, ficção, não ficção. A ideia é chegar com coisa boa no mercado. O que a gente percebe assim é que hoje o mercado editorial ele se baseia muito em livros de personalidades, né? De personalidades midiáticas ou de redes sociais, está muito vinculado a esse tipo de fenômeno, né? Onde o conteúdo acaba sendo quase que secundário, né? Vale mais o livro pela vinculação com essa personalidade midiática e talvez menos o conteúdo, né? O que a gente quer é talvez fazer uma proposta de romper um pouco com isso, né? Se preocupar muito mais com o conteúdo, muito mais com o que está sendo dito do que com quem está dizendo o que está sendo dito naquele livro, né? Então, a nossa preocupação é buscar literatura de qualidade nesses nichos um pouco diferentes. Por isso, a opção pelo Moisés Mendes, que é um cronista inédito em livro, mas que tem uma trajetória riquíssima e longuíssima no principal jornal do Rio Grande do Sul e que leitores dele, que nunca guardaram suas crônicas, vão ter a oportunidade de reunir isso num volume bastante versátil sobre o trabalho dele dos últimos anos, né? Moisés, e nesse livro, quais são as crônicas que você selecionou? A seleção, na verdade, ocorreu por conta dos dois aqui. Eles tiveram o atrevimento de começar a editora com uma seleção de crônicas minhas. Acho que me honra muito, né? Ao mesmo tempo que contribui para desmistificar essa história de que a crônica é um gênero que está em extinção. Os jornais publicam cada vez mais crônicas. Nós temos cronistas, belos cronistas, como revelação nos últimos anos no Brasil, né? E a crônica é uma tentativa do jornalista de ser escritor. Quer dizer, a crônica tem todo esse vínculo com a literatura e tenta dar perenidade, vamos dizer assim, para o que o jornalista faz. Então, essa sempre foi um esforço que eu fiz. Eu tento, o que eu faço, na verdade, é uma imitação dos grandes cronistas, né? Todos, no fim, estão imitando alguém e o que eu tento é imitar os que eu acho que são bons cronistas, né? O Luiz Fernando, o Rubem Braga, todos os que contribuíram para dar perenidade para o jornalismo na literatura que se transforma em crônica, né, no jornal. Moisés, quais são os temas das crônicas desse livro, assim, alguns deles? Eu sempre tentei fazer uma mescla de crônica de cotidiano, essa crônica clássica, né, que é de jornal, com política, com costumes, com alguma coisa de atualidade
que passa por comportamento. Então, eu não tenho um modelo, assim, um modelo fechado. Acho que a Denise e o Flávio podem falar depois da seleção que eles fizeram, no sentido de tentar fazer essa combinação de crônica clássica com alguma coisa que possa ser considerada até artigo de política, por exemplo, né? Às vezes eu tentei muito fazer alguma coisa de análise da política, misturando a crônica com um artigo. Eu acho que o livro vai ter isso aí. Os dois que se encarregaram da seleção, eu não me meti em nada da seleção, é que podem falar o que afinal de contas, vai ter no livro. Tem um pouco de tudo. O Moisés, ele faz assim um passeio pelo mundo e também um passeio pelo tempo, porque ele vem lá, tem coisas que ele traz lá da origem campeira, dá para dizer, Moisés, lá do Alegrete. Ele passa por Livramento, assim, terra de jornalistas, né? Ele conta um pouco da trajetória, tem também, ele fala de escritores do mundo, também tem esse conteúdo cultural muito forte, tem um olhar social que eu acho que é o que, assim, o que todo mundo identifica muito Moisés, né? Ele tem um olhar social profundo na questão política, uma preocupação muito humana, eu acho que é o forte, assim, que tornou ele mais conhecido, talvez, mas tem tudo. A gente fez uma seleção bem ampla e é bacana da crônica, eu acho. Eu gosto muito de crônica por isso, porque é um olhar. Tu pensa, já foi publicado? Não, sabe? São coisas que a crônica, embora ela seja do cotidiano, ela seja muitas vezes factual, enfim, mas quando tu lê depois, cada vez tu vai sabendo mais, tu vai conhecendo mais, dá vontade de tu passear por alguns lugares que ele passou, dá vontade de ler o que ele leu. Até antes aqui, na espera, eu estava combinando com ele algumas coisas que eu queria ler. É muito bacana, é muito bacana. Vai ser, eu acho, uma coisa muito rica. E assim, o subtítulo Crônicas da Crise tem uma vinculação, a gente selecionou crônicas dos últimos 2 anos e meio, 3 anos, de 2014 até as últimas crônicas que ele publicou em Zero Hora em 2016. Então, são crônicas bastante recentes, tem um bônus com crônicas bem mais antigas, mas são poucas crônicas mais antigas. E eu acho que, além de todas essas características que a Denise falou, mencionou bem, com bastante propriedade, ele também se detém muito no que a crise institucional, mais uma crise institucional do Brasil, vem causando, não na política nacional, não necessariamente na política, embora ele mencione também um pouco de política, mas o que tem causado no nosso tecido social também, o que tem causado no indivíduo, no cidadão brasileiro, como isso tem afetado relações sociais, como isso tem afetado relações institucionais e como isso tem nos afetado pessoalmente e socialmente diretamente e de uma forma bastante severa. Eu acho que isso também é um mérito que o Moisés fez, foi de sintetizar isso em gestos cotidianos, em pequenos gestos cotidianos, como a crônica de um ciclista que num determinado momento interrompeu a Avenida Guaíba com a sua bicicleta e aquilo causou uma comoção, um fato que aconteceu recentemente em Porto Alegre, aquilo causou uma comoção e mostrou o conteúdo humano que essa crise tem gerado nas pessoas comuns aqui da nossa cidade. E como é que vai funcionar a venda do livro? Bom, o livro está em pré-venda agora, durante algumas semanas, ele vai ficar em pré-venda no site da Quicante. Não sei se vocês vão colocar o endereço. A gente está colocando ali o endereço. Tá, no site da Quicante. Ele pode ser adquirido em pré-venda. Tem algumas promoções nessa pré-venda. Ele fica nesse site até meados de setembro. O lançamento está previsto para a segunda quinzena de outubro, com um evento de lançamento que nós ainda não temos a confirmação, mas vai ser um evento na segunda quinzena de outubro, sessão de autógrafos também na Feira do Livro de Porto Alegre, ainda sem data também, mas isso oportunamente vai ser informado. Flávio, Denise, Moisés, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Bem, e o Domício, agora a gente vai para o intervalo agora? Isso, Nilton, a gente faz um rápido intervalo, mas aí no próximo bloco tem mais música ao vivo com o Daniel de Biagi cantando Maísa. Também o pessoal confere uma reportagem sobre a exposição Escuta do Marcelo Armani e antes do intervalo tem uma dica para esse sábado. O cantor Flávio Venturini
e a dupla Sai Guarabira e o grupo 14 Bis apresentam um show Encontro Marcado no Auditório Araújo Viana. O espetáculo comemora 4 décadas de amizade dos artistas. Fique com o som então do Flávio Venturini e a gente já volta. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, bela distração e já era momento de se gostar. O Estação Cultura está de volta com artes visuais. 4 instalações de Marcelo Armani compõem a exposição Escuta, em cartaz na Casa das Artes Vila Mimosa, em Canoas. As obras propõem um diálogo entre elementos visuais e sonoros. Eu tenho alguns questionamentos relativos à religião, né? Que é uma coisa particular, enfim. E foi um dispositivo que eu percebi que eu poderia utilizar, né? Então, o que eu fiz foi limpar, lavar essa capela, porque ela estava bem suja, né? Ela estava no canto ali, limpando, terminei de limpar e pensando, por que eu poderia usar, sabe, esse espaço? E eu pensava muito na questão da arquitetura sonora, né? Então, colocar alto-falantes pela capela e tal. Mas eu sou muito atraído também por essa questão plástica, sabe, pela questão do visual e tal. E aí foi quando eu vi essa formação, né, de umas pedras e páginas e folhas. São 1.400 páginas da Bíblia que eu acabei rasgando e cobri todo esse espaço, coloquei as pedras em cima. Isso, né? Foi quase um trabalho de performance. De ocupação, né? A gente chama processo de instalação ou ocupação, né? Essa é uma peça sonora, né? O que me chamava a atenção é justamente o telhado de zinco, porque quando eu era pequeno a gente morou em casa de zinco e eu adorava o som da chuva no zinco, né? Então a minha relação com o zinco já era de infância, assim. Eu tinha levado um arco de violino e aí o que eu fiz foi justamente extrair os ruídos do arco do teto de zinco utilizando o arco de violino, né? Esse também é o trabalho, que é o terceiro trabalho, né? Que ele deriva dessa residência. E essa fazenda tinha muito bambu, tinha muito bambuzal. E o que me chamava a atenção era justamente o som ou o ruído que era produzido pelo vento, né? Porque quando tu tem o vento no bambuzal, tu tem aquele estalar, né? Porque era um bambu que roça no outro, né? Então tu tem um som característico ali. Que aí eu brinco que eu nem fui... A peça não é minha, eu não sou o compositor dessa peça, não. O vento que é o compositor. Né? Bom, Marcelo, Carne Seca é uma obra com bastante significados. Quero que tu conta pra gente. A gente brinca que é a obra mais pesada, assim, enfim, em termos da questão plástica e da parte sonora também. Ela tem essas coisas, né? E ele trata dessa questão da relação de escravista, né, que teve no Rio Grande do Sul com as charqueadas, né? Então tu tem 2 planos que eu posso dizer, não são 2 planos, mas são duas ideias bases de construção desse trabalho. Uma é a questão do charque no Rio Grande do Sul e outra é a questão de como se trata a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul dentro desse campo, ou desse fato histórico, né? Vale lembrar que quando se comemora a Semana Farroupilha, a gente está comemorando coisas como preconceito, coisas como machismo e por aí vai, né? Porque não se pode pensar que a Revolução Farroupilha foi uma coisa bonita.
eu particularmente gosto desse tipo de processo que já me acompanha há muito tempo dentro das artes, assim, que é essa coisa de tu não ter uma linha, sabe? Ou de não produzir obra com um determinado fim, ou tu se deparar absolutamente com nada, sabe? Nessa sexta-feira, os 80 anos de nascimento da cantora Maísa serão lembrados com um show especial no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa. É o espetáculo Só na Multidão. O Daniel de Biagi canta a Maísa. E para falar do show e para mostrar um pouco do repertório, estão aqui o Daniel, o Giovanni Barbieri e o Fernando Cessé. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, e lá no palco, quem te acompanha? Como é que vai ser o show? Essas feras aqui, o Giovanni, o Cessé e mais as participações especiais da Carmen Correia, né, uma cantora maravilhosa. A Ana Medeiros vai fazer uma participação nas castanholas e o César Franarim no sax. Bom, além dos 80 anos, né, de marcar essa data de nascimento da Maísa, a ideia de montar esse show remete a mais coisas, né? Mas quais são essas coisas, esses elementos todos que tu precisou reverenciar a Maísa nesse momento? Bom, a Maísa, ela faria 80 anos em 2016, faz 60 anos do lançamento do primeiro LP dela, e ano que vem já faz 40 anos que ela nos deixou, né? E eu tenho uma afetividade, né, um carinho pela obra dela desde criança, apesar de eu não ter vivido o período do auge dela, né? Na verdade, ela morreu 4 anos antes de eu nascer. Estou vendo algumas imagens ali de alguns programas dela aqui na TV Cultura. Mas ela teve uma importância tão grande para a música brasileira, né? E foi uma cantora tão versátil e começou no samba canção, foi precursora da bossa nova, né? Gravou muitos boleros e lançou nomes como Roberto Carlos, o próprio Tom Jobim. Então ela tem uma importância muito grande. E esse espetáculo, eu tive a oportunidade de fazer o lançamento dele em Paris, em abril deste ano. Lá eu fui acompanhado pelo pianista Paulo Meirelles, né? Nós fizemos esse espetáculo no Centro Luso-Francês de Cultura. Foi uma experiência incrível, assim, para um público de brasileiros, portugueses e franceses, né? Na maioria, assim. E foi fantástico, né? E agora, na sexta-feira, então, às 20 horas, no Teatro da Santa Casa, estaremos com toda a pompa e circunstância para homenagear a Maísa num show à sua altura. Além de todas as questões artísticas, ela é uma personalidade super forte. E essa personalidade, cruzando com essa veia artística, também dava uma carga de dramaticidade muito grande para a interpretação das canções dela. Para ti, como funciona isso também? Então, eu adoro essa passionalidade da Maísa, né? Eu acho que, para mim, talvez, quando adolescente, a música que mais me tocou, vendo ela cantar, foi Nemequitepá, né? Aquela interpretação dela fantástica, avassaladora, né? E que também acho que foi ali que veio o meu interesse pela música francesa, né? E eu tento, né, modestamente, me inspirar nela e tentar trazer essa atmosfera para o show, né, dessa passionalidade, além de passear pelos estilos que ela, né, cantou tão bem, todos eles, e ela foi um sucesso no mundo todo, praticamente, né? Bom, então o público pode esperar os grandes sucessos dentro desse show que acontece nesse final de semana, mais precisamente na sexta-feira, lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Queria agradecer a presença de vocês aí. Muito obrigado. Desejar a todos um bom show. E a Estação Cultura vai chegando ao fim, Nilton, isso? Pois é, a gente retorna amanhã ao vivo, a partir da 1h20 da tarde, com a nossa tradicional reprise das 8 horas da noite. Então, para encerrar este programa, Daniel de Biagi com mais um pouco, então, de Maísa. Para encerrar, por favor. Vamos no clássico. Meu mundo caiu.
caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você nem a ninguém. Não fui eu que caí. Sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo caiu. Eu que aprenda a levantar. Meu mundo caiu e me fez ficar assim.